noite, graça e paz, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Alegria. Podemos estar diante do Senhor, em sua casa, onde dentro dos salmos hoje, né? Diácono Gaúcho nos lembrou. Alegrei. Quantos de nós sentiu a alegria do seu coração ao lembrar que hoje nós íamos reunir aqui? Amém. Sabe que é interessante isso, meus irmãos, porque se nós não tivermos alegria em se reunir aqui, será que a gente tem alegria para se reunir lá? Dos céus? Um pouco incoerente essa posição. Aqui a gente não reúne mais, lá no céu eu quero, né? Assim? Isso seja algo bem vivo em nós, uma alegria constante. A alegria da salvação, como Davi orou, né? Depois de ter caído, e o Senhor ter levantado, ele orou: Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Amém. Não seja um peso para nós, mas seja uma alegria de se reunir, que já seja um ensaio, já seja um início do que nós vamos estar reunidos para sempre diante do Senhor, para adorá-lo, para bendizer o seu nome, porque esse é o nosso propósito. Na verdade, é o propósito de Deus sobre nós. Nós somos criados para viver diante de Deus eternamente. Amém. Em Cristo Jesus. Foi o nosso objetivo disso. Vamos, eu quero que os irmãos abram o Evangelho de João, capítulo 1, para os irmãos poderem sentar. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos fazer uma introdução panorâmica hoje. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5. As suas Bíblias acompanham, ou aqui no Data Show. Versículo 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Podemos assentar, irmãos. Vou orar mais uma vez. Vamos orar juntos também. Senhor Deus, pedimos que Tu continue falando conosco através do Evangelho de João sobre o Teu Filho, Senhor, sobre Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Não nos falte nenhum recurso em tudo, como o diácono Gaúcho falou. Possamos ser ensinados pelo Senhor, pelo Seu Espírito. Nós pedimos que cesse agora nossa mente, nosso coração, se aquiete diante do Senhor. Os nossos ouvidos sejam abertos, nossos corações, nossos olhos atentos à voz do Senhor, que nada venha nos distrair, Senhor. Que o Senhor venha ser benevolente mais uma vez conosco. Queremos encontrar graça nos Teus olhos, queremos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos retornar aqui para o texto, irmãos. Mas, como eu falei, nós vamos hoje fazer uma introdução panorâmica. Ou seja, vamos tentar falar sobre o Evangelho de João, porque eu já até tenho uma deixa, né? O Evangelho de João, ele não é assim, 90%. Né? Os irmãos aqui têm o hábito de ler as Escrituras. Ele não é igual a Mateus, Marcos e Lucas. Marcos, né? Lucas e Mateus são bem semelhantes em 90%. O Evangelho de João é bem diferente em 90%. Então ele não está naquilo que nós chamamos Evangelhos sinóticos. Então é um momento de bastante alegria para nós. Eu convidei o pastor Michael também. Vai ser uma coisa diferente, né? Não vai ser uma exclusividade minha para estar compartilhando a palavra com os irmãos. O pastor Michael também vai, né, compartilhar o Evangelho de João. Nós temos conversado bastante, né? Eu queria começar falando para vocês
para vocês entenderem por que é um pouco distante e diferente essas questões, tá? Eu vou mostrar o próprio início para vocês. Se vocês abrirem aqui comigo, Mateus 1, vamos ler aqui o versículo 16 até o 18. Quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui é uma genealogia, todos os irmãos conhecem. O pastor Michael já trouxe um ensino bem intenso sobre genealogia, a importância da genealogia, né? Elas nos mostram a história, e elas apontam para o Senhor Jesus. Esse é o fim da genealogia, né? Apontar e chegar em Jesus. Vamos lá. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então, na verdade, aqui eu quis mostrar para vocês é uma síntese até o 18, 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, né? Lembrando que no Novo Testamento, assim, muitas e muitas vezes, quase 20 vezes, Jesus é chamado de quê? Filho de Davi. Mas esse autor aqui, o autor é Deus e o escritor é João. Então vamos estabelecer aqui, amém? O autor é Deus, né? Lembrando a palavra de Deus, o escritor é João. Até Davi são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia são 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações, né? 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Foi gerado na Virgem, em Maria, né? O Senhor Jesus. Ele não foi criado, como nós já lemos aqui, né? No princípio era o Verbo, então ele já existia. Ele não foi criado. Nós cantamos aqui hoje a eternidade de Jesus, né? Agora eu quero que os irmãos abram Lucas 2,4 rapidamente. Obrigado, Samuel. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré e da Judéia, da cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, né? Quem? José era descendente. E ali logo Jesus, que a palavra vai dizer que é descendente, né, de Davi. Conforme o profeta Natan, vocês lembram lá em 2 Samuel, quando ele profetiza, que ele fala que Jesus viria, nessa época, Jesus é profetizado a chegada dele. Ele veio na plenitude dos tempos, depois nasce, onde está lendo aqui. Mateus 1,6, eu quero ler também rapidamente. Já vou mostrar para os irmãos, eu estou já na panorâmica, para mostrar a diferença do Evangelho de João para vocês. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de que foi a mulher de Urias, né? Aqui eu estou mostrando para vocês na genealogia de Davi. Ela é construída desde lá. Nós já vimos várias vezes o pastor Marcos falando, não quero perder muito tempo nisso. Vamos abrir rapidamente Lucas 20. Eu já vou chegar no ponto 41 e 42. Lucas 20, 41 e 42. E ele diz isso, como dizem, né, que Cristo é o filho de Davi. Então, na verdade, aqui é um questionamento. O pastor Michael ouviu recentemente isso. Como pode, né? Lá em Salmo vai dizer, né, que Davi chamou ele de Senhor. Como pode ele ser filho de Davi? Ali Jesus está questionando eles, lembram? Foi visto recentemente isso, né? 42, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Agora, esse escritor aqui, João, ele não trabalha nessa genealogia humana. Abram comigo Apocalipse 5,5. Quero mostrar uma coisa para vocês. A gente tem falado e ouvido ultimamente, a gente ouviu na época da exposição do Apocalipse, o pastor Michael passou por esse versículo. Mas normalmente a gente ouve muito falar e cantar o quê? Jesus, filho de Davi, sim ou não? Mas na perspectiva de João, que é o escritor que escreveu 5 livros da Bíblia, Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, as epístolas e Apocalipse. Olha o que ele fala aqui, esse autor aqui, não é nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos. Lembra que eu falei da diferença dos evangelhos? Então, segundo esse autor, na mesma época que ele escreveu o Evangelho de João, é muito pertinho de
há uma possibilidade que tanto o Apocalipse seja o último livro a ser escrito, como o próprio Evangelho de João. João já estava bem idoso e ele tinha um conhecimento, estava enfrentando ali algumas heresias, vou falar delas rapidamente. Mas olha o que diz aqui, esse escritor, né, conforme Deus o inspirou ali. Deus o moveu, né, e inspirou, a palavra foi o próprio Deus, o Espírito Santo. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, agora leia comigo, a raiz de Davi. Lógico, nós sabemos disso, nós já tínhamos lido, nós já sabemos disso, mas é comum para nós chamar Jesus do quê? Filho de Davi. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui no próprio Evangelho de João, João 8:58. E agora eu vou com um outro personagem, um outro homem bíblico, que é Abraão. Olha isso aqui. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí vocês começam a perceber comigo, Jesus não está se reportando simplesmente a Abraão. Ele não está dizendo que é descendente de Abraão. Abraão é bem mais antigo que Davi. Ele está dizendo antes, muito antes, nesse sentido. Ele era. Agora vamos lá para o Evangelho de João de novo, onde nós estávamos, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse no princípio, meus irmãos, nós podemos entender. Eu não estou entrando em exposição ali ainda, só para mim entrar nessa questão panorâmica. Que o escritor João, ele não começa conforme os outros evangelhos. Mostra uma genealogia, que falam de homem, então ele começa dizendo no princípio. Gênesis 1. Ele está falando de antes. Ele está apontando para a eternidade de Jesus. Então já é um evangelho que ele já começa diferente nesse aspecto, mostrando para nós que Jesus, divinamente, né, ele é eterno. Não somente 100% homem. Nós vamos afirmar que ele é 100% homem, 100% Deus. Viveu aqui 33 anos e meio, é possível, né, que seja exatamente isso, né? Mas também ele é um ser eterno, não criado, autoexistente, pré-existente, sempre existiu. É essa perspectiva que João vai nos trazer. Nessa época, essa panorâmica que eu quero dar aqui na introdução, João, ele estava enfrentando algumas heresias. Uma delas é o docetismo. Quando já ouviram falar do docetismo? Pelo menos uma vez. O docetismo era uma heresia, tá? Os docetas. O que essa heresia ela tinha, assim, essa doutrina, né, herética, ela tinha sobre essa época ali, pelo menos nos primeiros séculos. Eu não vou dizer que era exatamente nessa época dos apóstolos, porque daí alguém vai querer me corrigir, vai me criticar por isso, mas eu acredito que no primeiro século, onde Jesus viveu, os apóstolos já tinham essas heresias. Mas tem muita gente que vai discordar de mim. Mas eu também não estou muito preocupado, mas eu também não vou privar isso aqui. Eu vou ter a possibilidade dos primeiros séculos. Ok? Os docetistas, ou docetismo, irmãos, eles tinham uma doutrina herética que negava a existência de um corpo físico a Jesus. Jesus não era real nesse sentido. Eles afirmavam que a sua aparência humana era apenas uma ilusão de ótica. Então, lá nos primeiros séculos, João enfrentou esse tipo de heresia. Outras heresias, eu não vou citar muitas, mas os ebionitas, eles tinham uma doutrina herética que negava a divindade de Jesus. Se por um lado tinha um grupo herético que negava a humanidade de Jesus, Jesus era 100% homem, amém? Amém. Do outro lado também tinha um grupo que negava a divindade de Jesus, que eram chamados ebionitas.
Entendeu? Isso é importante, irmãos, para vocês entenderem quem era o público também que João estava falando. Porque sabe por quê? Mateus escreveu sobre Jesus como rei dos judeus, ele escreveu como Deus. Não vou resumir a isso, mas predominantemente Mateus escreveu para judeus. Mas não foi só para judeus, veja bem. Mas assim, muito do Evangelho de Mateus foi Jesus como rei dos judeus. Os irmãos já ouviram isso, eu estou repetindo aqui, lembrando a nós o que cada evangelho representa, que foi dito. O Evangelho de Marcos, Jesus era o servo sofredor. Se em Mateus Jesus era o rei dos judeus, em Marcos ele era o servo sofredor. Então, ele foi escrito ali para os romanos, que o fizeram sofrer, mas que aquilo não nos qualificava como homem nem como Deus, porque ele é o servo sofredor. Amém? O pastor Michael Esposo recentemente está lá no nosso canal, todo o Evangelho de Marcos recomendado, versículo a versículo, que nós temos feito agora com o João aqui. Vale muito a pena conferir. No Evangelho de Lucas, Jesus é o Filho do homem e também o Filho de Deus. E aí Lucas ele está falando aos gregos, ou seja, aos gentios. Mas naquela época era aquela região muito próxima ali, aos redores ali, não era exatamente assim para todos, não era um sistema universal. Por que eu estou dizendo isso? Porque João é de forma universal. João escreveu para todos, em todos os tempos. Todos quem? Todos velhos, jovens, crianças, magros, gordos, gregos, judeus, romanos, todos, irmãos, em todos os tempos. Ele não se limita simplesmente a um povo ou uma época. Mas nós temos aqui um entendimento, quero fazer um parênteses aqui. Na Igreja Batista Brasa, Capão da Canoa, pastor Michael Sherry, nós temos um entendimento da Escritura pela Escritura. Vamos lá, 2 Timóteo 13,6, por favor. Obrigado, Samuel. Toda a Escritura, vamos ler de novo. Uma parte da Escritura, não amém. Vamos lá, toda a Escritura. Então, ainda que eu esteja fazendo uma distinção aqui para os irmãos entre João e os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eu não quero que os irmãos pensem que João é superior ou inferior, não é nada disso. Por quê? Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Obrigado. Então, só quis lembrar que a nós, que ainda que eu esteja fazendo algumas distinções, que é importante para quem ensina, às vezes a gente vai precisar desses recursos para mostrar para vocês que João, nesse caso aqui, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus, como a palavra, como a luz do mundo, como a vida, como o caminho, como o pão, como a água, como até João, capítulo 21, meus irmãos. Nós vamos falar muito de muitos títulos de Jesus. João é diferente. Eu não estou pormenorizando Mateus, Marcos e Lucas. Mas só nesse capítulo aqui, se os irmãos contarem, nós não vamos ler todo ele hoje, só que deve ter, olha, muitos adjetivos para Jesus. Só no capítulo 1. Alguns aqui são dessa escola. Vocês lembram quando alguém se convertiu? Nossa, vai ler João. Quem não lembra aqui? Isso é, irmãos, isso não é mania. Quem ensinou muito isso no mundo, quem difundiu muito isso, foi um irmão chamado Billy Graham, um evangelista. E não sem razão. Porque o Evangelho de João, ele é tanto uma piscininha rasa, quanto um mar profundo. Ele é um paradoxo. Ele serve tanto para o Noah, para a Aninha, para a Sofia, para ficar ali no rasinho, quanto aqui para o Gilmar, para o Gaúcho, para a Bia, para a Silvia, no profundo. Vocês me entendem? Entenderam o meu exemplo? É tanto para uma formiguinha, quanto para um elefante, no aspecto de fazer uma comparação mais grosseira. Ele é raso e ele é profundo.
Porque tanto um novo na fé, alguém que está iniciando, por isso que Billy Graham só distribuiu mais de 3 milhões de Evangelho de João nas suas pregações, nas suas cruzadas em mais de 300 países. Só isso. O que vocês acham? 300 milhões de exemplares do Evangelho de João em mais de 300 países. Billy Graham só fez isso. Do Evangelho de João. Então não é sem razão. Eu assim, sou um dos irmãos aqui com mais idade, mas sou jovenzinho, um jovem pai. Eu indico o Evangelho de João. Começo a pregar o Evangelho para alguém, já dá uma lida de João, dá uma lida de João. Não é só um hábito, é intencional. Porque eu consigo, aquilo que o autor propõe, vamos abrir em João 20, 31. Eu quero mostrar para vocês por que eu estou dizendo isso agora aqui. De ler o Evangelho de João. Olha só. Entendam que estes são os escritos. É o que aconteceu no capítulo 1, que a gente já leu aqui, os primeiros 3 versículos do capítulo 1 de João até o 21. Olha lá. Estes, porém, foram escritos para que, comigo, creias que Jesus, o Cristo, aliás, é o Cristo, perdão, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então ele é tanto apologético, ele defende a época que as heresias, falando mais historicamente, né? O André que tem essa caminhada, a história ela nos ajuda muito às vezes. Lá tinha os gnósticos. Quem já ouviu falar do gnosticismo? Essa heresia foi terrível. Essa heresia era aquela assim, ó, tudo que é material é ruim, é mau, e tudo que é espiritual é bom. Então eles não acreditavam que Jesus poderia se fazer carne, porque daí Jesus ia se contaminar, ia ser impuro, ia ser pecador. Um absurdo. Porque Jesus, ele nunca pecou. Foi gerado pelo Espírito Santo e era imaculado nesse aspecto. O pastor Michael leu aqui o texto, que o sangue de Jesus é imaculado. Ele nunca pecou. Ele nunca falou, 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem engano se achou em sua boca, nem dolo. Jesus era perfeito e irrepreensível. Então tinha os gnósticos, tinha os ebionitas, tinha os docetistas, tinha os arianos. O pastor Michael me lembrou. Quem eram os arianos? Era uma doutrina que negava também a divindade de Cristo, né? Ela se compara muito. Eles negavam que Cristo, sabe que eles acreditavam, irmão? Sabe igual a quem? Testemunha de Jeová. Sabe essa seita maligna, uma heresia de perdição, Testemunha de Jeová? Se nós lêssemos esse início aqui, eu até prometi, eu podia ter trazido aqui. Se nós tivéssemos ler os 3 primeiros versículos, do versículo, principalmente o versículo, eu acho que é o 1, se não me engano. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, vocês entenderam o que eu estou falando. Eles diminuem Jesus, eles botam Jesus com D minúsculo, eles não botam no, digamos, eles botam no singular, no aspecto que eles vão ali refutar tanto a Trindade quanto a divindade de Jesus. E são adeptos do texto crítico, embora ali não é simplesmente uma influência do texto crítico falso, que os irmãos, né, salvo quem nos visita não conhece, a gente tem a instrução. Nós seguimos o texto recebido, por isso que a gente usa essa Bíblia aqui, a CF, que é um texto fiel aos originais. Então, nesses aspectos, dessas doutrinas aqui, dessas heresias malignas, tá? O arianismo é a mesma coisa que os testemunhos de Jeová creem também, né? Que Jesus, ele não era divino, Jesus era um ser criado por Deus Pai e ele era inferior a Deus Pai. Olha que heresia, meus Deus. Então tudo isso aqui João estava combatendo lá no início. Então, nesse sentido que nós vemos aqui agora, que o Samuel contou para nós aqui, o Evangelho de João ele é tanto apologético, ele faz defesa da nossa fé. Então, João, como o apóstolo mais velho vivo, morreu de morte natural, foi o que mais tempo viveu, ele se sentiu no dever, na obrigação de defender o quê? A
fé em Cristo Jesus. E Deus usou esse irmão. Porque aqui nós temos o quê? Uma apologética, uma defesa de quem é Jesus. Na época que ele estava vivendo. Mas nós não temos só isso, nós temos também uma questão evangelística, porque o final é: e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que significa aqui, meus irmãos? É a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, primeiramente, para que ele defende, que Jesus era 100% homem, era 100% Deus. Ele era o Filho de Deus enviado para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. A gente vai lembrando, como citando. Então, nesse aspecto, eu quero, nesse primeiro momento, mostrar esse contexto para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar, eu já preguei assim, misericórdia. Eu era muito apegado a números. No Evangelho de João, número 7. 7 milagres, 7 eu sou, 7 não sei o que, 7. A gente tem que ficar livre desses números da questão numerológica. Os números são importantes. O número 7 ele é importante na Escritura. Mas não é mística. Não é poder, irmão. Ele é importante porque ele vai ter várias vezes, irmãos. O 7 vai aparecer. Tem uma razão. A gente não pode só buscar que nem os gnósticos. Os gnosticistas buscam um conhecimento que ninguém tem. Eles acreditavam que Jesus era tipo um mestre, assim, obscuro, que tinha coisas que ninguém podia entender, mas se tu conhecesse esse ser sobrenatural, ele te revelaria oralmente, tu saberia sobre segredos do universo, da criação, mistérios. Isso é bem gnóstico, tá? Isso bem. O proto-gnosticismo é impossível que esse sim, o gnosticismo é possível que ele estivesse no primeiro século, ao finalzinho ali. Porque é a época que João escreveu. Apocalipse também, Então, o Evangelho de João ele é tanto apologético, ele é para a defesa da nossa fé, quanto ele é para crer e ser salvo, amém? Para crer e se arrepender dos pecados. Para crer e converter-se aos maus caminhos. Nós vamos ler o Evangelho de João por um bom tempo, meus irmãos. Esse ano que vem, Pastor Marco, Oliveira, outros livros também. Mas sobre o Evangelho de João eu tenho uma observação. Com certeza nós vamos ser confrontados. Nós vamos ser confrontados. Porque isso é uma característica desse Evangelho. Vocês vão perceber que cada ato, cada sinal de Jesus, depois vem a conta. Vocês vão perceber isso. À medida que nós formos expondo, vocês vão perceber que tem uma questão em que nós vamos ter que dar resposta. E um tempo atrás nós compartilhamos com a igreja que só existe 2 respostas diante do Evangelho. Vamos ver quem lembra aí. Fé e arrependimento. Glória a Deus. Exatamente. Não tem outra resposta. Nós não somos uma igreja, senão uma igreja bíblica aqui, que cremos que a única resposta que cada um de nós aqui podemos dar diante do Evangelho de Cristo é fé e arrependimento. Não tem outra resposta. Nós não incorporamos Jesus à nossa vida, ao nosso modo, ao nosso tempo, ao nosso jeito. Não. Jesus ele chega para se tornar o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso dono. É isso que o Evangelho de João vai trabalhar. O nosso Salvador. Não há uma coisa assim, não. Jesus está aqui, eu cuido dele na quinta de noite, no domingo de noite. No restante da semana, minha prioridade é o meu trabalho, é minha mulher, meu marido, é meus filhos. Não existe isso com Jesus. Tem uma expressão antiga que ela é muito usada para pastores. Eu nunca entendi assim, o pastor Michael também não. Você é tempo integral, aquela coisa assim, você é integral na obra de Deus. A gente entende o que significa isso. A questão não é, meus irmãos, todos nós aqui somos integral. Nós vivemos 24 horas diante do Senhor. Amém. Na sua presença. Quer comamos, quer bebamos, quer dormamos,
Fazemos tudo para a glória de Deus. Não tem essa conversa de... Não. Então, eu incorporei Jesus uma parte da minha história, uma parte da minha vida. Aí a gente está na época dos híbridos, né? Meu irmão comprou um carro híbrido, nem sabia que existia isso. Não existe isso com cristãos. Ou o Senhor Jesus é o teu Senhor, e tu vive para Ele, e somente para Ele, e é suficiente isso. Não é nada para ti. Sabia disso? Ou tu acha que Ele aceita ser menos que tudo? Alguém aqui acha que Jesus aceita ser menos que tudo? Ele aceita ser menos que tudo na tua vida? Será? Quem te falou isso? Não é o que está escrito nos Evangelhos. E tantas as vezes nós falamos no nosso meio. Aquele que não denuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem falou isso, meus irmãos? O Senhor Jesus. Quem quer vir após mim, a si mesmo se nega. Tome sua cruz. Siga-me. Quem morrer por amor de mim, do Evangelho, vai achar, vai salvar a sua vida. Isso é condicional. Aquele que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos mais do que a mim, Mateus 10, não é digno de mim. Eu podia continuar. Então, é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando assim, não, quando puder, me dá um tempinho na tua agenda. Quando tu estiver bem de saúde, ou quando tu estiver 100% assim na tua piedade, na tua santidade, daí tu pode vir conversar comigo. Isso não é Jesus, meus irmãos. Porque parece que a gente condiciona Jesus a estar conosco somente quando nós podemos, pelas nossas obras. Daí alguém que pensa que pode se salvar, e tu está condicionando Jesus ali. Se tu acha que tu merece ser mais amado, ganhar mais atenção, mais reconhecimento da parte do Senhor Jesus pelo que tu faz, pelo que tu produz, tu está, perdão, nós estamos totalmente equivocados aqui, se isso é o caso. Porque não depende de nós. Não depende. É apesar de nós. Isso é o verdadeiro sentido que a gente fala. É apesar de nós. É a perfeita vida e obra dele, a perfeita obediência, a perfeita morte na cruz, a perfeita ressurreição, a perfeita salvação, o perfeito Cristo, o perfeito Deus. É sobre ele, meus irmãos, nunca foi sobre nós. Então a gente não condiciona Jesus, a gente não converte Jesus a nós, nesse aspecto. O Evangelho de João vai tratar disso com a gente. Eu comentei no número 7, que ele disse, sempre escuta, tu vai ler livro, irmão, tu vai pegar um livro. Tem os 7 eu sou de Jesus, os 7 sinais, os 7 títulos, tem tudo isso aí, tá? Aí o pastor Michael deu uma conferida, a gente dá uma analisada na Escritura. No Evangelho de João, questão panorâmica ainda está a introdução. Sabe quantas vezes Jesus fala eu sou? E você sabe que quando Jesus está falando eu sou, ele está falando que ele é Deus. Quantos sabem disso também? Amém, irmãos? Quando ele fala assim, eu sou, entenda uma coisa. Eu sou Deus, ele está falando de divindade, porque ele é como Deus. Tá? Agora deixar aqui. Vamos ver rapidamente onde é que surgiu isso aí. Isso surgiu, para ficar mais claro, lá em Êxodo 3, vamos ler 14 e 15. Só para lembrar aqui a nós. De onde é que vem essa expressão eu sou? Tá? Aí, obrigado, Samuel. E disse Deus, olha, quem é que está falando com Moisés aqui? Deus, tá bem? Eu sou o que sou. Meus irmãos. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Então Moisés está perguntando porque Moisés ele tinha a língua pesada, ele era gago, há quem diga que ele tinha dificuldade de falar. Aí
E ele perguntou, mas se eu for lá, lógico, ele está falando na primeira intenção, ele está falando, como é que eu chego lá falando o quê? Em nome de quem? Aí Deus disse para ele, vai lá e fala que o eu sou te enviou. Então é nesse sentido aqui, ó. O eu sou me enviou a vós. Então Deus está ensinando ele que ele tinha que dizer. Nessa época não tinha ainda Arão e Miriam, né? Que Arão ia ser o porta-voz de Moisés ali com o Senhor, né? Mas o que eu quero mostrar para os irmãos? Eu sou o que sou. Nós vamos parar aí mesmo. Obrigado. Não pode voltar, por favor. Tá. Escute. Eu sou o que sou. Meus irmãos, não existe nada no universo. Eu nem falo do universo, né? Que eu não gosto aqui, não é o ato de eu falar sobre o universo todo. Mas hoje eu estou falando aqui, então paciência comigo. No universo todo, não há nada, nem ninguém, que possa dizer eu sou o que sou. Tudo que existe no universo foi criado. Tudo, em absoluto. No Evangelho de João nós vamos conhecer alguém que não foi criado, alguém que sempre existiu. Jesus Cristo, Filho de Deus. O próprio Deus. Então nós precisamos entender de quem nós estamos falando. Quem é Jesus? Ele sempre foi eterno. Ele sempre existiu. Por isso que ele pode dizer, e somente ele, ninguém mais na face da terra, no universo inteiro, pode dizer, eu sou o que sou. Os anjos foram criados, sim ou não? Sim. Não há algo que pode dizer, eu sempre existi, eu sempre fui, eu sempre sou. Quem pode dizer isso para o nosso Deus? Vocês estão entendendo? A força dessas expressões, às vezes a gente não entende. Eu agora, estudando, pesquisando, nós conversando com o pastor Michael, nós procurando entender o peso dessas palavras. Nós somos pó, meus irmãos, e ao pó voltaremos. Nós somos o pó que anda, o pó que fala. Sabia? Somos pó. A gente foi criado. Pó. Partículas. E ele nunca foi criado. Isso fala sobre a eternidade, sobre a pré-existência, sobre essa trindade, né? Não podemos, essa trindade eterna, a gente vai falar também quando a gente entrar no texto. Já estou concluindo aqui. Então eu queria, sabe quantas vezes eu não falei, né? 28 vezes, não é 7, é 28 vezes no Evangelho de João, exclusivamente, porque está somente nesse Evangelho. Jesus vai falar a expressão, o pastor Marco até me mandou, eu vou falar aqui que ela é importante, para que fique bem registrado para os irmãos. Ego eimi. Ego eimi. Ego eimi significa eu sou. E isso aqui só pode ser, digamos assim, proferido em relação a Jesus. Somente Jesus poderia dizer eu sou. E ele está falando sobre isso aqui. Jesus está referindo a isso aqui, ó. Eu sou o que sou. Então eu sou o pão da vida, pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou. Vocês entendem? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição. Vejam, meus irmãos, 28 vezes, não é 7, nem na maioria dos livros de teologia dele. Uma simples olhada no grego, nos originais, o pastor Michael Maninho, não são 7, viu? Tá, quantas são? Então 8? Não, são 28. 28 vezes. Parece até para mim, estou sendo bem sincero aqui, diante de Deus. Eu sempre, quando eu li, estudei e tal, eu sempre sabia do 7.
Vocês nunca viram uns bannerzinhos na internet assim? O 7 eu sou de Jesus. Nunca viram? Tem vários. Né? Quem segue canais de teologia, tem muitos canais de teologia que postam. O 7 eu sou de Jesus. Normalmente esses canais assim. Se fosse esse caso, seria 28 vezes milagres. O pessoal tem costume de falar, são 7 milagres. Né? É a mesma coisa, daí a gente olhou os milagres, os sinais, né? São 13, não são 7. Aí a gente começou a ver como é importante a gente verificar as escrituras. Porque senão a gente parece um papagaio. Sabe papagaio que sai repetindo o que tu lê ou o que tu ouve? Aí qual é a diferença da tradição oral lá dos católicos? Né? Até muito tempo não falava isso. Não era uma coisa consciente, não era intencional. Eu dizia, não, lá em João, tenho 7, eu sou Jesus, tenho 7 milagres, tenho 7 não sei o quê. Mas a gente vê como é importante a gente examinar as escrituras. Sobre Jesus principalmente. Quer ver? João 5,39. Examinais as escrituras. Por quê? Porque vós cuidais, né, ou julgais, né, ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então a gente tem que examinar as escrituras, meus irmãos, dito por Jesus. Tá bom? O apóstolo João, né, com certeza escreveu esse evangelho, nós não temos dúvida disso. No meio acadêmico, infelizmente, às vezes a gente vai ouvir algumas coisas que não ajudam em nada, mas eu nem vou perder tempo aqui com isso. O que eu gostaria de lembrar aqui sobre essa questão de João, né, ser esse irmão que vai deflagrar. A gente vê o seguinte: Jesus, ele teve 70 discípulos, a Escritura diz. Desses 70, ele também tinha chamado e ele se reunia mais com 12. E desses 12, ele tinha 3, que eram num círculo um pouquinho mais íntimo. E isso está na Escritura, isso não é uma questão de números. O próprio Evangelho vai dizer, os Evangelhos, embora a gente fale de Evangelhos, eu entendo que é um Evangelho, mas isso é um outro ponto. É o Evangelho de Cristo, como o apóstolo Paulo fala. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de quem crê. Né? Mas nesse aspecto, meus irmãos, a gente já leu em João 20:31. Eu quero ler para vocês aqui alguns textos para nós entender essa questão de João. Porque esse João aqui, ele não é João o Batista, amém? Esse aqui é o João apóstolo. É o João, filho do trovão, João do Tiago, filho do Zebedeu, de Salomé. É o João discípulo amado. É o João presbítero, evangelista. É o escritor de Apocalipse, das Epístolas de João. É o servo, que eles colocam muita humildade. Esse aqui não é o João Marcos também, que escreveu o Evangelho de Marcos. Só para nós saber quem é os Joãos, né? Então tem o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele é mais conhecido como Marcos, mas é João, okay? E tem João o Batista. O pessoal fala mais confusão aí. Às vezes até mistura, porque como ele está no texto de João, porque João foi discípulo dele. Também. João e Tiago. Eles são aqueles dois que João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles pegam em cima, eles seguem. E depois Jesus manda eles perguntarem para Jesus, né? Lembra? Esses dois. João era um deles. Depois João fala: ó, que ele cresça e eu diminuo, a partir de agora sigam ele. Depois ele é morto, João Batista. Né? Mas eles eram um ciclo de amizade. Né? João Batista, ele era primo de Jesus. Esse João aqui,
Tem umas linhas históricas, teológicas, que entendem que ele também era primo de Jesus por causa de Salomé. Pastor Marco e eu também, nós não vamos definir esse ano, não vamos cravar aqui, eu acho que não. Mas ao mesmo tempo que eu acho que ele não era primo de Jesus, tá, irmãos? Não quer dizer que eu não entenda que ele não era do meio aonde a família de José e Maria, sabem, amigos, sabe assim, vizinhança. E quando eles chamam os discípulos na beira da praia, os pescadores, tinha dois que estavam lançando as redes, pescando, né? Tinha dois que estavam consertando. Os que estavam consertando eram os dois irmãos, João e Tiago. Eles estavam consertando as redes. Jesus está passando, na passada que ele está na beira da praia, já leva, né? Falei com vocês, pescadores de homens, tá? Naquela leva ali, eles dois são os Boanerges, lembra? Vamos ver alguns textos aqui. Vou começar com João 21, 24. Este é o discípulo que testifica dessas coisas, as que escreveu, e as escreveu, ó. E as escreveu. Então nós entendemos que aqui quem está falando em primeira pessoa é quem? João, o escritor, o apóstolo. Porque ele está vendo, tá? Ele está escrevendo. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Uma coisa interessante, meus irmãos, João, ele humildemente ele não se cita, ele não fala o nome dele. Ele, inclusive, ele não diz que, quer ver, nós vamos ler alguns textos, vocês vão perceber comigo, e vocês vão perceber duas coisas sobre João. Ele tinha muita humildade, dada por Deus, Deus o fez bem humilde assim. Mas se vocês lembrarem, ele era filho do trovão, não se esqueça disso. Ele era confusão. Ele e Tiago eram Boanerges, os filhos do trovão, porque eles quebravam tudo. João, os irmãos, João e Tiago, eles são aqueles que chegaram lá em Samaria, fizeram da posada do Senhor, vamos descer, tem que a gente vai descer fogo aqui. São esses aí. João é aquele que ele foi e viu no lugar os caras expulsando o demônio e tal. Senhor, dá para o teu nome, eu repreendi esse que não quiser, não repreendo. Então, ele foi transformado. Ele e o irmão dele, Tiago. Tiago foi o primeiro mártir. Lá em Atos, a gente vai ver. O irmão de João foi o primeiro a morrer no martírio. E João não morreu por martírio, tá vendo? João morreu por morte natural. Foi o mais velho, mais tempo, jurou os discípulos dos apóstolos, foi João. Então tá aí, o 21, 24, né? Nós lemos, vamos ler agora aqui, ó. Marcos 3, 17, que esse é o texto famoso que eu já falei. Se eu não me engano é esse, mas está aqui, ó. Eu vou ler para vocês, ó. E Tiago, filho de Zebedeu, e a João, né? Irmão de Tiago, então é os dois irmãos, ok? Os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, né? Então esses dois que a gente está falando, dois confusão, os caras eram vagabundo, galdeirão, né? Tinha o Pedroca também, né? O Pedrão também não era fácil, o Pedro era... Lá, João 13, 23, por favor, Samuel. 13, 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, no peito. Quem é esse aqui? João. Por causa dessa cena aqui que Pedro flagrou, que Pedro tem uma hora na ceia que Pedro chega assim para João, né? Pergunta para ele lá, porque Pedro já reconhecia que já era mais chegado. Pode ver que Pedro não fala, Pedro para João perguntar para Jesus. Porque ele via que João era muito íntimo de Jesus. Mas não se esqueça que os evangelhos dizem assim, ó, e ele os amou-os até o fim. Ali está no plural, amém? Todos. Não foi só João, tá, gente? Por favor. Ele amou todos até o fim. Esse foi o amor completo, amplo do nosso Senhor Jesus.
Vamos lá, outro texto. 18:15, João 18:15 e 16. Nós estamos vendo João, né? E Simão, Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Ó, esse outro discípulo é João, tá, gente? Lembra que eu comentei que ele não cita o nome dele? Então nós estamos em João, é verdade, João 18:15. E Simão, Pedro, né? E outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo, esse quem? Esse de João, ok? Era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. João, meus irmãos, João teve em lugares e presenciou coisas assim, muito de perto, vocês entendem? Tem detalhes da verdade de João que são incríveis, porque era alguém que estava realmente perto, alguém que estava andando com Jesus muito perto e somente ele registrou. Tem pelo menos 50 e poucos registros de João, irmãos, que não tem nos outros evangelhos. São detalhes assim. Que é importante comentar uma coisa. A importância dos 3 evangelhos sinóticos e do evangelho de João é o seguinte: é como se Jesus estivesse aqui, tá? Pessoa de Jesus, e Mateus, Marcos e Lucas aqui, visualizando daqui a vida e a obra de Jesus, e João daqui, entendeu? É só isso. Mas as duas visões se complementam. As duas são importantes. Porque a palavra explica a palavra. Isso é uma regra. A gente nunca pode perder essa escritura. Vai ler alguma coisa em João, tenta. Vai lá, vai ver assim, tenta ver lá em Mateus, em Marcos e Lucas, sempre. Às vezes pode ser que não esteja. Porque, como eu falei, tem muita exclusividade aqui. Tem coisas que não vai ter em livro nenhum da Bíblia. Tem passagens no Evangelho de João que só tem em João mesmo, irmãos. Não tem de Gênesis, Apocalipse em nenhum outro livro. Vai ter isso também. João ele tem essa profundidade e essa exclusividade de ter algumas coisas que só vai ter aqui. Não vai ter em outro livro da Bíblia. Semelhante nesse caso. Que são passagens um pouco mais difíceis até, porque eles não têm um comparativo para fazer. Né? Mas essa é uma luz qualificada de alguém que andou com Cristo de perto, inclinava a sua cabeça no peito, escutava as batidas do coração do Senhor. Entendeu? Então ali, esse versículo pode passar o 16. E Pedro estava, né, na parte de fora. Pedro não entrou, João entrou. Não é a única vez, meus irmãos, que tem essa diferença entre João e um outro discípulo, viu? Qual foi o único apóstolo, o único discípulo de Cristo que estava presente dos homens na crucificação de Jesus? João. Então, não, tem outras vezes, não, mas eu quero já mostrar para vocês. Aqui aconteceu isso, Pedro se esgueirou, porque estava se cumprindo na vida dele o que Jesus tinha falado. Queria fazer o quê? Negar ao Senhor. Então é lá, e Pedro estava da parte de fora, a porta, e saiu então o outro discípulo, João, que ele não fala o seu nome, é humilde, né? Que era conhecido do sumo sacerdote, né? E falou à porteira, né? Levando Pedro para dentro, e foi lá buscar Pedro, porque ele era amigo do dono, né? Então foi o que estava acontecendo ali. A relação dele com Pedro era muito interessante. Eles eram companheiros de ministério. João e Pedro andaram, tem situações muito importantes sobre os dois. João 19:27. Aqui nós estamos falando sobre o escritor João. Depois disse ao discípulo, ele está falando, disse a João: eis aí tua mãe. Naquele momento da cruz, lembra? Aqui Jesus está na cruz, tá, irmãos? Já está pregado, agonizando, sofrendo. São as últimas palavras também. E aí Jesus está falando com quem? Com João, que é o único que está ali, o único apóstolo. Tem mais mulheres, aí tem umas 4 mulheres ali além com a mãe de Jesus, né? As mulheres estavam em presença. As mulheres nunca abandonaram Jesus, essa é a grande verdade. Até na ressurreição elas sempre estavam lá. Isso a gente tem que deixar registrado. As mulheres nunca abandonaram Jesus no ministério dele. Os homens, a maioria abandonou.
João não abandonou, mas a maioria abandonou. É mais entendido que os homens abandonaram a Jesus do que, né? Mas sim, João não abandonou. É uma grande exceção. De 12, né? De 11, 10 abandonaram. 10, ó. Mas João estava ali junto com as irmãs. Tinha as mulheres ali que nunca abandonaram. Aquelas que sustentaram, que serviram o ministério de Jesus. Maria Madalena, todas elas ali, né? Maria, enfim. Os irmãos, o pastor Michael andou falando recentemente direto sobre. Elas estavam diante da cruz, né? Lembra? Depois disso diz: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo, né, a recebeu em sua casa. Ou seja, o que significa a recebeu em sua casa? Não sei se pode falar assim. Será que ele adotou a Maria como mãe? E fugiu aqui. Seria tipo isso, tá vendo? Como se João tivesse adotado, então, já que o Senhor pediu, né? E ele vai falar a mesma coisa para cá, pode passar o outro versículo. Ó, depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam cumpridas nas Escrituras, eles cumpriram que tem um seio. E tem, volta ali no versículo 27 ou 26, não quero uma coisa. 26, né? Aqui, ó, perdão, 26, ó. Mulher, eis aqui, né, teu filho. Então, o que está acontecendo ali? Jesus está ligando, está dizendo para Maria, a partir de agora, João vai, tipo assim, você ficar com o teu filho e vai dizer para João, cuida dessa tua mãe. Então, eis o teu filho, eis a tua mãe. Jesus está costurando ali uma relação, porque ele era íntimo do Senhor também. Por isso que eu disse que eu acreditava que ele era do meio ali das famílias. Ele era filho de Salomé. Salomé andou com Maria. Mas que eu falei, o pastor Michael, a gente não quer cravar se ele era primo de Jesus. Não era primo, mas era ali dos amigos, dos íntimos, que a mãe dele andava com a mãe de Jesus. Tá? Entendeu? Isso sim, isso a Bíblia fala. Só não vai dizer que era primo. Realmente não diz, mas existem vários estudiosos que dizem que eram primos, mas não é a nossa linha, tá? Mas ele era do meio, se conheciam, as famílias se conheciam, né, no mesmo lugar, tá, irmãos? Pedro, Tiago e João, quero ler rapidamente. Marcos 5,37. Agora sobre esses três, é onde João está inserido, né? E não permitiu que alguém o seguisse, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, né? Então João é irmão de Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor. E esse Tiago aqui é o irmão de João, era do filho do trovão lá, que era, converteu e os filhos de Zebedeu, tá? Outro versículo, sobre os três, Marcos 9,12. Tudo isso o pastor Michael passou recentemente. É o 9,2? Obrigado. Está ali, ó. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, que eram esses três, tá? E os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. A gente conhece ali, né? Aí apareceu Moisés e Elias, em poder, né? Um corpo glorificado, como um dia nós teremos também. Amém. E aí eles querem fazer umas tendas ali, né? Eles entenderam errado a situação, né? Ele falou, não. É só um minuto para você, eu não estou entendendo nada, vamos descer daqui a pouco. Vamos orar aí, né? Mas é para vocês verem como Jesus tinha essa intimidade com eles, né? Agora, Marcos 14, 33, ainda sobre os três. E tomou consigo Pedro e Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Que aqui não podeis orar apenas uma hora, mas somente uma hora comigo. Lembra que ele pede aqueles horários? Pelo menos uma hora, e ele questiona, vocês não podem pelo menos uma hora orar comigo, chegar comigo, estava angustiado, me padecendo, né? Já estava sentindo o peso dos pecados do mundo inteiro, que só ele poderia carregar naquela cruz. Então, quis mostrar para vocês 3 momentos importantes desses 3 momentos de intimidade que o Senhor convidou e levou os 3. Veja bem, meus irmãos, Deus não é assim, tá? Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem preferência de pessoas, tá?
Mas a gente também tem dito, né? Tem também pessoas que a gente vai conhecer que preferem mais a Deus. Isso também a gente não pode ignorar. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai conhecer pessoas que não estão nem aí para Deus. E a gente vai conhecer pessoas que Deus é tudo para elas. Então, Deus tem preferidos? Não, Deus não tem preferidos. Mas tem aqueles que preferem mais a Deus? Tem aqueles que preferem mais a Deus. A gente nunca pode esquecer disso, tá? E é bom andar com eles. Esse é bom de andar, esses caras aí, essas irmãs aí, que amam o Senhor, né? Agora eu quero mostrar esses três. Olha o que Deus fez com eles em Jesus. Jesus transformou eles em líderes da igreja. Então eles andaram com o Senhor em obediência, caminharam, padeceram, sofreram. João, né, estava ali junto. E o Senhor honrou eles dessa forma. Atos 1:13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago e João, e André, e Filipe, também, para todo mundo habitar, né? Aqui está falando dos discípulos, né? O próximo versículo, o 14, bota para a gente. E a gente vai ter esse registro. Todos esses perseveravam unanemente em oração e súplicas com mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Tá? Esse momento aqui, irmãos, ele é um momento bem chave na história da igreja, tá? Onde o Espírito Santo, eles estão obedecendo, né? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles estão tudo obedecendo lá a mãe de Jesus, né? Junto com eles. E ali tem aquela relação dos discípulos, que é bem importante a gente lembrar. Há quem diga que aquela citação inicial dos três primeiros nomes ali dá uma ênfase já no que eles se tornariam. Agora vamos ler outros versículos. Atos 4. Eu vou ler a partir do 8, só para vocês entenderem, irmãos, o que estava acontecendo. Aqui, João está junto com Pedro, tá? Vocês já vão perceber no texto, olha só. A partir do 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais, eles estão diante dos anciões, dos príncipes, né? E vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia, olha o que está escrito agora, de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, indoutos, maravilhavam-se, e conheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que eles tinham essa impressão sobre eles? Eles eram pescadores, eles eram homens do vilarejo, dos simpólios, então tinha essa impressão sobre eles. Mas eles não entendiam que o Espírito Santo podia dar para eles eloquência, oratória. O que foi que aconteceu? Os céticos, os críticos, tem muitos que não acreditam que Pedro escreveu realmente a carta de Pedro, porque ele foi muito culto, que ele era um pescador. Mas isso não é crer no Espírito Santo, que a palavra foi divinamente inspirada e dada pelo Espírito Santo. Então Deus pode usar um homem iletrado, inculto, como Pedro. Deus usou. Essa é a fé. Nós não duvidamos que Pedro escreveu as suas epístolas. Os universitários, os acadêmicos, eles meio que duvidam. Está muito rebuscado, esse grego, não sei o quê. Mas isso é obra do Espírito Santo. Tá, irmãos? E por último, eu quero ler com os irmãos Gálatas 2:9.
conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, né? A graça que havia sido dada, deram-nos as dessas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncidão. Aqui é um relato de Paulo, e aqui Paulo está identificando eles, e com certeza nós sabemos que Pedro, a essa altura, Tiago e João eram líderes da igreja. Então é desse João que a gente está falando. Nós estamos falando do João, que estava com o pai dele, que era filho da confusão lá no trovão, pescador, homem simples, e Deus foi transformando a vida dele, virou um discípulo, virou um apóstolo, virou um pregador, um escritor, né? Deus foi transformando a vida dele, virou um discípulo amado, aquele que andava lado a lado com Jesus, tal. E aí esse irmão escreveu esse evangelho. Ali entre 90 e 100 é a data que a gente presume que tenha sido escrito esse evangelho, em Éfeso, onde ele morava com a mãe do Senhor, que virou a mãe dele, adotada, orientada pelo Senhor, até o fim da vida dele. É sobre esse irmão aí, tá? Eu quero agora, irmãos, voltar aqui ao Evangelho de João, capítulo 1. Algo bem importante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, meu irmão, que algo maravilhoso, porque aqui nós podemos enxergar a Trindade. Nós podemos enxergar que o Senhor Jesus, como Verbo, como palavra, o Logos de Deus, a palavra de Deus, no grego é Logos, ele estava com Deus. Aqui não está mencionando o Espírito Santo, mas lá em Gênesis, vamos abrir rapidamente, Gênesis 1:1. Esse texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, ele é praticamente uma exegese de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Leiam comigo o versículo 26, Gênesis 1:26. Nós estamos falando da Trindade, que bem no início, assim. E disse Deus: façamos. Vocês reparam que está natural? É mais de uma pessoa fazendo, é mais de uma pessoa criando. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Então, para nós, meus irmãos, nós cremos na Trindade. Nós cremos que são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, mas uma divindade só, um Deus só. Não são três deuses. E essas três pessoas são distintas. O Pai não é o Filho, não é o Espírito, o Filho não é o Espírito, não é o Pai, e o Espírito não é o Pai, não é o Filho. São três pessoas distintas, mas um único Deus. Então, o apóstolo João, de cara, ele já, sabe como é que a expressão chega com os dois pés assim, né? Refutando as heresias, dizendo assim: ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, disso depende da nossa fé. Sabiam disso? Sabia que se vocês não creem, se eu não crer na Trindade, eu perco a minha salvação?
É uma pedra de troca, é uma pedra de toque, é uma coisa que nós não podemos, é um erro que nós não podemos cometer. Não crer na Trindade é não crer em Jesus, é não crer em Deus Pai. Em Deus é não crer no Pai, é não crer no Espírito. Não há salvação. Essa é uma heresia, é uma incredulidade de perdição. É isso que as seitas fazem. As seitas distorcem, se levantam contra as doutrinas fundamentais, principais da fé, e essas doutrinas vão ser tomadas de nós, irmãos. Deus vai prestar conta. Quem não crer na Trindade, nesse princípio aqui, a nossa, meus irmãos, Gênesis 1, no princípio criou Deus. A nossa fé começa exatamente aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Porque aqui nós temos também a criação de todas as coisas. Nosso Deus é um Deus criador. A gente já vai por versículo 2 ali, ó. Ele estava no princípio com Deus, e o 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No versículo 1, eu quero ler, abra comigo João 17, 5. Olha, Jesus está orando ao Pai. Jesus está falando com Deus Pai, orando por nós. Amém? Quantos creem que Ele está orando por nós? Amém, irmãos? Amém. Ó, e agora, glorifica-me tu, ó Pai. Ele está orando, a oração sacerdotal, o sacerdote ali, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, leiam comigo, antes que o mundo existisse. Podemos enxergar a eternidade de Jesus? Sim. Sobre o versículo 1 ainda ali, né? Então, João 17, 5, Jesus está deixando claro. Com a glória, né? Que tinha contigo antes que o mundo existisse, lá na eternidade. Eu sempre gosto de falar, quando a gente está falando desse aspecto aqui, que nós não temos um Deus carente. Algumas pessoas acham que Deus estava carente, estava se sentindo sozinho, daí criou o homem, criou a humanidade. Tudo mentira. Estava furado. A Bíblia diz que eles se amavam. Tinha um amor, eles tinham uma glória antes que o mundo existisse. O pai amava o filho amava o pai, o espírito amava o Deus, se amavam, estavam juntos. Nesse sentido, já existia uma relação entre eles, ninguém estava sozinho, ninguém estava carente. Ele fez o homem com um propósito único, o homem viver para a sua glória, eternamente. Nesse sentido, nós não podemos, irmãos, arredar um segundo do que nós cremos sobre a criação, sobre o propósito eterno de Deus, sobre a eternidade de Cristo, sobre a Trindade, sobre a divindade, a humanidade de Cristo, sobre a salvação. O mundo está cheio aí de filosofias, de religiões, meus irmãos, de seitas, das maiores mentiras que está aí, ó, todos os caminhos levam a Deus, todos são filhos de Deus, não é isso que falam aí? E em paz, assim, pensando bem, eu ouvi isso, eu repensei um pouco, irmãos, todos os caminhos levam a Deus. Falei uma heresia aqui. Será? Vocês sabiam disso? Todos os caminhos levam a Deus. Vamos lá. Todo mundo vai estar diante de Deus. Uns vão ser recebidos por Deus, entrar e ser benditos do meu Pai, os conheço, e uns que chegarem diante de Deus serão rejeitados, serão enviados para o lago de fogo e enxofre. Então, nesse sentido, todos os caminhos levam a Deus, ou para ser sentenciado, julgado, ou para ser salvo para sempre. Então, todos vão, um dia os mortos vão ressuscitar, ou para a condenação eterna,
para a perdição eterna ou para a salvação eterna. Então nós não vamos contra a Bíblia. Agora Jesus, lá em João 14,6, ele foi categórico quando ele disse o quê? Ele fala nos versículos anteriores: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes no meu Pai, na casa do meu Pai é muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar um lugar e tal. Aí o discípulo falou: mas Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não vamos chegar lá. Aí ele disse para eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma vez a Trindade aqui representada. Ninguém vem, ou seja, ele está junto do Pai. Então, nesse sentido, meus irmãos, Jesus é a via direta, é a salvação, é o único caminho aonde há salvação, aonde nós vamos viver eternamente com o Pai. Abra para mim João 17,3, eu lembrei aqui agora. Olha só que interessante esse versículo. 17,3. Isso. E a vida eterna é esta, 2 pontos: que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está falando de quem aqui? De Deus. Está falando do seu Filho. Então as pessoas, elas podem, uma coisa é fato, todos vão desembocar, todos vão chegar diante do trono branco de Deus, todos, como diz em Apocalipse, sem exceção. Esse é o caminho que todos trilharão, todos chegarão diante do trono branco de Jesus. Porque lá ele não vai mais ser o advogado, lá ele vai ser o justo juiz. Ele não vai estar como advogado, mas no livro dele, no livro da vida, que é o livro que ele advogou, está lá com o sangue, tudo vai estar lá no registro dos salvos. Vai estar lá o registro. Até porque ele é o único que é digno da Bíblia. É o livro dele. Entendeu? Mas nesse ponto da história, todos vão chegar a Deus. Ou para ser condenados, ou para ser absolvidos em Cristo Jesus. Abram comigo também Colossenses 1,17. Mais uma vez a expressão, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, mais uma vez, nós estamos diante da eternidade de Jesus. Amém? É importante isso. Abre para mim 16, só volta no versículo de uma coisa aqui. 16? 16. Esse aí mesmo. Porque nele, exatamente, eu me lembrei, olha só, porque nele foram criadas todas as coisas. Olha que interessante, né? Que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. A gente não pode esquecer também um texto muito conhecido de nós, Romanos 11:36. Pode abrir rapidamente. Não estava aqui, mas vamos abrir. É sempre bom lembrar. Vamos lá. Vamos ler junto esse aqui. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, meus irmãos, Jesus é o princípio e é o fim de todas as coisas. Por isso que diz que ele lá em Apocalipse: eu sou o alfa, o princípio, e o ômega. Do que? De tudo e de todos. Está lá no princípio que ele criou todas as coisas, e lá no final em Apocalipse diz que ele é o fim de todas as coisas. Está vendo isso? Quer dizer, de Gênesis a Apocalipse você consegue ver todo o plano de fundo do propósito eterno, da eternidade do propósito em Cristo Jesus. 1 João 1:1. E a gente expôs as epístolas de João, tem também no nosso canal lá. Romanos também. O que era desde o princípio. Lembra de Gênesis? Lembra de João 1?
quero que vocês façam a sua sessão, tá, irmãos? Aqui é a palavra nos ensinando. Vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, nossas mãos tocaram da palavra da vida. Lembra que eu falei para vocês que o apóstolo João estava refutando, estava combatendo, defendendo a fé diante das heresias, das seitas? Que eles falavam que Jesus não era humano, lembra? O que diz aqui? O que diz aqui, ó? Nossos olhos viram, vimos com os nossos olhos, que temos contemplado, e nossas mãos tocaram. Do que, irmãos? A palavra da vida, do Logos. No princípio era o verbo, no princípio era o Logos, a palavra. Amém, irmãos? Amém. Apocalipse 19, 13. Olha que tremendo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Meus irmãos, aqui está falando do Senhor Jesus. Então ele é o verbo eterno, o verbo de Deus, o Logos, a palavra de Deus, que foi tudo foi criado. Aqui, ó, João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A Trindade, a criação, Deus, o Filho de Deus, está tudo aqui. O verbo eterno, o verbo, ele é uma pessoa, ou seja, ele tem igualdade do Pai, uma pessoa na Trindade. Ele não é inferior ao Pai, ele é criador. Eu quero que os irmãos abram comigo Efésios 3, vamos ler do 7 ao 10 rapidamente, porque isso aqui, o texto crítico que a gente tem ensinado, que são essas Bíblias moderninhas, elas ocultam essa questão de Cristo ser um criador. Então tem Bíblias que vão ocultar isso, vão adulterar, vão roubar, né? Vão fraudar, que nem os testemunhos de Jeová fraudaram João 1:1, né? Aqui nesse caso, outras Bíblias vão fazer isso para favorecer as seitas. Então, vamos lá. Do qual foi feito ministro, aqui o apóstolo Paulo, portanto, ele foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Agora preste atenção. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Esse texto que eu acabei de ler, se vocês pegarem Bíblias modernas, essas Bíblias do texto crítico, várias delas vão ocultar, não vai estar escrito essa parte aqui, ó. Tudo criou por meio de Jesus Cristo. Algumas tinham a expressão criou, porque ele é o verbo no sentido de criar. Hebreus 1, vamos abrir rapidamente Hebreus 1, a gente já está se encaminhando. Vamos ler 1 ao 3, texto muito conhecido dos irmãos. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Vamos lá, vamos juntos. Volta a linha, por favor. Juntos, 1, 2, 3. Por quem fez também o mundo. Olha que tremendo. Mas veja bem, nós estamos falando aqui da Trindade. Entendeu? Não foi somente Jesus que criou o mundo. Ele estava presente na criação. E ele foi a palavra de ordem que foi feito todas as coisas. O 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra
da majestade nas alturas. Está falando de Jesus, né? Obrigado, Senhor. Quero também aqui convidar os irmãos para a gente pensar juntos aqui. Abre 1 Coríntios 8:6, Samuel. Versículo 13 aqui, ó. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Esse aqui, ó, pelo qual são todas as coisas. O que significa isso aqui? Coisas, nesse sentido, são criadas. Todas as coisas que foram criadas, que foram feitas. Então o Pai, o Filho e o Espírito criaram juntos. Tanto o homem, né, façamos, no plural, né, desde o jeito que a gente entende isso. O mundo decorrer dele sustenta todas as coisas por essa palavra de poder, né, que sustenta e que criou, e que dá salvação, que dá fé a todos, né? Outro texto nesse versículo 3, João 1,14. Vamos ver aqui mesmo, nesse mesmo capítulo aqui. A gente já está se encaminhando. Ó, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Esses são os textos que a princípio nós separamos ali. Eu quero mostrar um aspecto também, que às vezes não é quando a gente fala sobre João 1, a gente fala sobre o Logos, sobre a palavra que é Jesus. Tá? Eu queria destacar algo que a Escritura vai dizer também. Por exemplo, a Escritura nos apresenta Jesus como sabedoria. Uma palavra que traz sabedoria de Deus, que traz conhecimento de Deus. Então o Senhor Jesus, Ele nos traz essa revelação. Abram comigo rapidamente ali, ó, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Amém? Entenderam? Então quem é que foi feito por Deus sabedoria? Cristo Jesus. Ó, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, diz em Romanos, né? E santificação e redenção. Foi feito por nós. Às vezes a gente fala assim nas expressões de louvor, de elogio, a gente fala assim, ó, que Cristo é tudo. E a palavra também diz, né? Ó, Cristo é tudo em todos. Ó, a gente está se expressando, fazendo, Cristo é o tudo de Deus. É mais pura verdade, irmãos. Cristo é o tudo de Deus, é suficiente. Não há nada que a gente precise. Nós que temos a tricotomia, ou seja, o espírito, alma e corpo. Nós somos um ser triuno nesse caso. Nós temos o espírito, alma e o corpo. Não há nada que Cristo não tem. Por isso que ele vai dizer, as minhas palavras são espírito e vida. É suficiente, é poder. Entendeu? Bio, é zoe, é vida. E vida eterna, né? Detalhe, né? É uma vida eterna. Não é só a vida. A graça para viver esse dia, a graça que nós temos. Mas é a vida eterna. Né? Esse texto. Agora, pode abrir Colossenses 2:2-4. Para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza, da inteligência. Ó, aqui no caso é a mesma sabedoria, tá, irmãos? Aqui está falando do atributo de algo que vem de Deus para nós. Entendeu? Poderia também estar aqui sabedoria, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo.
em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então ele segue falando de Cristo como o tesouro, o lugar onde está o quê? Toda a sabedoria, todo o conhecimento do que? De Deus sobre nós. Nós temos uma expressão que é chamada antropologia. O que é antropologia? É o estudo do homem, é o ser do homem conforme as Escrituras. Que nem teologia, estudo sobre Deus. E no aspecto bíblico, irmãos, é bom nós sabermos, né, que o homem precisa de Cristo. Ou seja, em que estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 4, por favor. E digo isto para que ninguém nos engane com palavras persuasivas. Ou seja, tudo que nós precisamos está em Cristo. Como diz o nosso pastor, está à disposição. Sabedoria, conhecimento, graça de Deus. Cristo, o Verbo eterno, o Logos, a palavra de Deus, a palavra que criou, a palavra que sustenta, a palavra de poder até hoje, tudo está nele, meus irmãos. Por isso que sem ele nada do que foi feito se fez. Porque somente através dele é possível ter sido feito alguma coisa. Desses vários textos que a gente leu, significa isso. E a sabedoria também, ela pode ser entendida em Cristo de diversas formas. Tem um texto que há divergências, eu não tenho dúvida, mas tem irmãos que vão ter suas dúvidas. Não tem fé para isso, ok. Nesse caso é o uso da fé, que é Provérbios 8, 22 e 23. Poderia ler todo ele. Tem muita gente que não entende que esse texto fala sobre Cristo. Para mim fala, tá? Mas eu respeito quem não tem essa fé, não tem esse entendimento. O Senhor me possuiu, né, no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Desde a eternidade, fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui, esse texto de Provérbios 8, se vocês lerem, eu não vou ler porque é muito tempo, eu estou convivendo agora, está falando sobre a sabedoria, sobre a eternidade dela. Para mim é Cristo, irmãos. Porque se a Bíblia chama Jesus de sabedoria, e eu vejo um texto que fala da eternidade da sabedoria, não tem para mim como não ser Cristo. Mas, como eu falei, tem pessoas que não conseguem crer, não conseguem ver Cristo ali. Amém. Deus abençoe. Né? Eu li hoje aqui um dos textos dos irmãos, aliás, mais de um, que Cristo é a sabedoria, Cristo é o conhecimento. E neles estão escondidos a riqueza, a sabedoria, o conhecimento, entender tudo de Deus. Então, eu fico com o que a Bíblia diz. Então, eu quis mostrar para vocês que Cristo como Logos, Cristo como palavra criadora, como um poder de Deus, ele também é sabedoria para tudo no mundo. Literalmente. Todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Perdão, eu acabei de citar, é a minha memória para explicar. Por que eu pedi perdão? A minha memória é de um texto crítico. É de um texto de uma Bíblia adulterada, aquelas Bíblias modernas. A ACF não fala como eu falei por meio dele. Se vocês repararam, eu falei por meio dele. Agora olha o que diz a ACF, porque a minha memória eu li muitas vezes a Bíblia em outras versões, eu ainda tenho, né? Quer ver, ó? Todas as coisas foram feitas por ele. Esse é o original. Eu estou me corrigindo aqui, né? Corrigindo essas versões que eu mesmo consumi muitos anos. Não é por meio, é por ele. Ele fez. Foi feito por ele, como Deus. Por que a gente pode afirmar, então, que o Verbo é eterno, que é divino, que ele é criador, que ele é autoexistente, que ele é pré-existente, que ele sempre existiu, que ele é o Filho de Deus, nesse caso aqui, que ele é o próprio Deus, que ele faz parte da Trindade, justamente por esses 3 versículos que eu leio e concluo agora. Já pode vir, meu protetor. Ó, vamos ler João 1, de 1 a 13, concluindo novamente essa preciosidade aqui. No princípio era o Verbo, a palavra,
né? O Verbo, a palavra, o Senhor Jesus, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus é Deus, que Ele é a palavra, Ele é Deus. Ele estava no princípio de Deus, cada um na criação, na nossa criação do homem, de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus.